O afastamento dos servidores deixou de ser uma possibilidade e passou a ser uma necessidade urgente para que o Piauí se enquadre na Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei não permite que o Estado gaste mais de 49% da receita com salários. Hoje, o Tribunal de Contas do Piauí confirmou a posição do conselheiro Jailson Campelo, que disse que o Estado teria que afastar 680 servidores para se adequar à lei. Os órgãos de governo do Estado estão sendo orientados a não renovarem contratos com empresas que fornecem mão de obra. Entre os servidores que serão afastados estão servidores de cargos comissionados e também alguns efetivos, que foram nomeados depois do dia 1º de julho. A Procuradoria-Geral do Estado expediu um ofício no dia 27 de junho aos órgãos públicos, orientando sobre a impossibilidade de contratações. As orientações reforçam a proibição de gastos excessivos com o pessoal. Os órgãos de controle, Procuradoria-Geral do Estado e Controladoria-Geral do Estado, vêm orientando os gestores, sobre os efeitos que a Lei de Responsabilidade impõe em relação ao aumento de despesa e a outras consequências que a lei nos traz, como vedação de concessão de empréstimos, recebimento de verbas oriundas de convênios, etc. Desde o começo deste ano, o Estado enfrenta problemas com o crescimento da folha de pagamento. De janeiro a março de 2013, o Estado gastava R$ 93.16.995 com pagamentos de salários. No mesmo período deste ano, os gastos já somavam R$ 118.188.521, um aumento de 27% na folha, o que fez com que o Estado extrapolasse o limite prudencial. No mesmo período, o número de servidores subiu de 96.882 em 2013 para 101.733 pessoas em 2014. Se as medidas não forem suficientes para colocar os gastos dentro do limite, servidores efetivos poderão ser demitidos. As medidas serão tomadas pela Secretaria da Administração. E é o secretário que está ao vivo no nosso estúdio, o secretário João Henrique, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Ali. Boa tarde. Até ontem era uma decisão monocrática, hoje foi o pleno lá que se reuniu com essa votação. Que consequências o Estado vai ter, que atitudes o Estado vai ter a partir dessa, eu não sei se é uma decisão ou se é uma recomendação. Eu nem sei, Elivaldo, juridicamente, desculpe, secretário. Eu acho que eu nem sei se é uma... Se tem poder de lei, como uma decisão da Justiça, essa decisão do Tribunal de Contas, ainda é uma dúvida. Exatamente. Se é uma recomendação... Exatamente, mas é uma decisão do tribunal. É uma decisão. Agora, o alcance dessa decisão é que realmente eu preciso me inteirar melhor. Se tem força de lei. Na avaliação do senhor, tem? As duas coisas. Eu acho que é uma recomendação e é uma decisão. E eu diria mais uma terceira coisa, uma preocupação do Tribunal de Contas absolutamente justa, que é uma razoável, que também é uma preocupação do governo do Estado. O que ocorre, Amadeu? O Piauí não é o primeiro e talvez não seja o último Estado a extrapolar o seu limite e entrar Diz que a Paraíba, a informação que eu tenho, a Paraíba já extrapolou, não foi? Já o ano passado. Deixa eu lhe contar, a Paraíba chegou a 58%. Quando a lei diz que fala em 49%. Fala em 49%. O que ocorre? Quando você extrapola, e o Estado do Piauí extrapolou nesse quadrimestre, que isso é calculado a cada quadrimestre, a própria lei lhe dá 2 quadrimestres para você se readaptar, para você voltar àquela situação. Então, eu não tenho dúvida... Tem 8 meses. Sim, eu não tenho dúvida que até o final do ano o Piauí estará dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, até porque o que nós extrapolamos foi 1,23%. Então, dentro disso, o que o governo fez? O governo do Estado, por determinação do governador Zé Filho, me disse desde o primeiro dia em que eu fui para a administração, João Henrique, estabeleça o número de funcionários e de contra-cheques que existe na administração neste mês de abril que nós estamos assumindo e façamos todo o esforço possível para que este número não passe. Bom, bem, quando nós assumimos a secretaria no mês de abril, esse número era de 100.400 contra-cheques. A informação lá do Tribunal de Contas é que eram, em abril de 2014, 101.900. 100.400 contra-cheques eram os contra-cheques que nós tínhamos no mês de abril, a folha de abril. Bom, bem, nós estamos confeccionando a folha de julho e eu posso lhe assegurar que nós não atingimos esse número. Aí você pergunta assim, mas o tribunal questiona a nomeação de 680 pessoas. É provável que elas tenham acontecido.
Até porque o tribunal tem acesso, e a folha é pública, e o tribunal tem acesso online na nossa folha. Aham. Então, é possível que tenha ocorrido em 680, mas, salvo melhor juízo, e isso carece de um visto melhor, essas nomeações dizem respeito a cargos comissionados, onde você tira um e coloca outro. Isso é da função natural do Estado. Mas não está E principalmente quando você muda governo, é natural que alguém que esteja ocupando uma função saia, porque o partido não é o mesmo, ou por isso ou por aquilo, saia, e haja uma substituição. Então, essas substituições, ela não aumentou o número de funcionários. O que eu quero dizer para você é o seguinte, os 100.400, continua 100.400, aliás, tem menos. Com certeza tem menos. O que aumentou... Esse número você vai saber quando? Esse número eu sei amanhã, quando nós fecharmos Amanhã. a folha de julho. Tá, mas posso lhe assegurar, sem medo de errar, Que é menos que que tem 100.400. menos de 100.400. Ou Agora, seja, mas ele fala apenas não nessa questão dos cargos comissionados, mas também nas nomeações para a segurança, que muito bem, aconteceram... então deixa eu lhe contar. As dia únicas 8, nomeações, dia 5 de julho. dia 8, as únicas nomeações de cargo efetivo realizadas pelo governador Zé Filho foram essas. E que ocorreram dia 8. O que questiona o tribunal, e naturalmente o tribunal atento à lei de responsabilidade fiscal, é de que essas nomeações não poderiam ocorrer a partir de 1º de julho, até porque eles estariam dentro do prazo de 180 dias em que o governo não pode fazer nomeações, a não ser em casos de extrema emergência. Não é? O que é que ocorreu de fato com relação a isso? Foram as únicas nomeações feitas pelo governador Zé Filho. O que é que ocorreu? São concursados de aproximadamente 2 anos, que já estão concursados, são pessoas que já foram, inclusive, que fizeram o seu treinamento para poderem ser policiais. Junte-se a isso o fato do próprio clamor público, no sentido de polícia na rua, mais policiais, porque está faltando polícia. Junte-se a isso o fato de que toda essa discussão passou por um acordo dentro do próprio Ministério Público, onde foi discutido, foi visto, foi relatado. Isso quer dizer que o governo teve o aval do Ministério Público para fazer as contratações? Sim, nós discutimos isso com o próprio Ministério Público. E aí aconteceu de ser no dia 8, porque não deu tempo de ser no dia 30. Não é? E nós entendemos, é situação emergencial? Eu diria até que não. De superemergência, não. Mas até um determinado ponto, sim, na medida em que as pessoas pedem polícia na rua. Então, qual é a dificuldade que nós temos? É uma dificuldade que nós vamos conversar com o tribunal. O tribunal abriu o prazo agora de 15 dias para que nós possamos fazer as explicações de quais providências estamos tomando no sentido de levar a folha ao mesmo patamar anterior aos 50,23, baixar aí para 49, 48, 47. A Paraíba, como você citou, que chegou a 58, eu fui a Paraíba, verifiquei algumas coisas que lá foram feitas, que nós pretendemos, adaptando a nossa situação. Por exemplo, corte? Por exemplo, gestão de pessoas feita de uma outra forma. Ou seja, nós estamos agora, por exemplo, com empresas que estão assumindo determinadas funções, são contratadas para assumir uma UPA, unidade de pronto atendimento. E essas pessoas... Uma terceirização, secretário? Não, a terceirização não. A terceirização ela ocorre quando você contrata uma empresa prestadora de serviço para servir de vigilância, de limpeza. Não é bem isso. É uma especialização de gestão de pessoas dentro de um contrato que pode ser feito da administração, por exemplo, de uma unidade de pronto atendimento. Até o Joelson falou aí, secretário, que o Tribunal de Contas está recomendando que o governo não renove contratos de prestadores de serviços. Pois é, mas isso é outra história, porque na realidade os contratos de prestadores de serviço, por isso é que eu lhe digo que há uma complexidade muito grande. Prestador de serviço na folha de pagamento, isso é uma coisa. Prestadores de serviço estão aí há quase 20 anos, que precisam também ser regularizados, ou estão há mais de 20 anos. Contratos de prestação de serviço de uma terceirizada não entram na folha de pagamento, não. Isso é outra história. Não é? Então, é uma série de nuances e uma série de providências que o governo já tomou, né, no sentido de segurar a questão da folha. Agora, por que a folha cresce? Por que cresce? Já que nós, por exemplo... Mesmo que sem nomear ninguém, o valor cresce. Cresce, muito bem. Por que cresce? Porque leis foram aprovadas na Assembleia Legislativa, legítimas, buscando resolver anseios de várias categorias de servidores, e várias categorias de servidores receberam aumento de salário, reenquadramentos,
que foram divididos parceladamente, alguns em 4, 5 vezes. Então, a primeira... Esses impactos vão sendo diluídos. Sim, a primeira e o governo etapa... só tem que cumprir. Tá bom, como é que eu vou fazer? Se houver uma determinação de que as leis aprovadas na Assembleia não devem ser implantadas, aí vamos discutir o assunto. Porque o que nós temos feito, o que eu quero dizer de forma clara é o seguinte: o governo Zé Filho não aumentou o pessoal. Nós estamos com o mesmo número, inclusive um pouco abaixo do número que recebemos de funcionários ou de contra-cheques. Não aumentou. Agora, a folha aumentou. Por quê? Porque existe lei na Assembleia, leis que foram aprovadas, leis que foram sancionadas, leis que foram publicadas, dizendo, olha, o servidor da categoria A vai ter um aumento no mês de maio, como alguns tiveram no mês de maio, outros em agosto, outros em novembro, outros em dezembro. Posso fazer uma pergunta para o senhor esclarecer aqui para mim, Lógico. secretário João Henrique? Ponto. O Tribunal de Contas hoje se reuniu e quer que haja o afastamento desses servidores. A minha pergunta é, o governo vai afastar servidores concursados, agora de 8 de abril que o senhor falou na área da segurança, e servidores de cargos comissionados, também nomeados a partir de abril? Não, deixa eu lhe contar. Não, na realidade o tribunal não disse isso. O que ele disse, o que ele questionou foi principalmente aqueles que estão nesses 180 dias, digamos assim, de término de um mandato de um governo. Os outros foram nomeados, quando ele diz até 8 esses 680 que ele se refere, foram nomeados até 30 de junho e são cargo comissionado. E, fora isso, ele nos deu 15 dias para explicação. Então, nós vamos consubstanciar tudo isso num documento. Amanhã de manhã, há uma reunião do Conselho de Gestão de Pessoas, onde está o secretário de Administração, o secretário de Governo, o secretário de Fazenda, procurador do Estado, secretário do Planejamento e Controladoria Geral do Estado, para este conselho, que é um conselho instituído por lei, possamos ali demonstrar e prepararmos um documento e levarmos ao tribunal, dizendo como está nosso trabalho no sentido de colocar a folha dentro dos parâmetros que a lei manda, que nós não temos dúvida que alcançaremos. E aí, nós esperamos que o tribunal, naturalmente, reconheça o esforço que o governo está fazendo. Sem precisar desse afastamento. Porque nós entendemos, nesse primeiro instante, que o afastamento não está determinado no sentido de que nós temos os 15 dias para justificar. E que o que eu fiz, já atendendo e respeitando a decisão do tribunal, é que os nomeados, os policiais nomeados, eles naturalmente foram nomeados no dia 8, hoje é dia 17, então eles foram nomeados há 9 dias. Muitos ainda estão levando a sua documentação para o ato de posse. Correto. Não é? Tive a informação de que alguns, inclusive, estavam prontos para tomar posse. Em obediência à determinação do tribunal, nós suspendemos isso para que nós façamos uma justificativa ao tribunal e o tribunal, entendendo de que está correto estas nomeações, nós possamos, naturalmente, implantarmos e fazermos isso no próximo mês de agosto. O telespectador tem uma dúvida aqui, secretário. Ele quer saber se essa decisão inclui, inclusive, aqueles servidores que foram nomeados no mesmo período por ordem judicial. De forma alguma. A ordem judicial é ordem judicial. Isso aí não se discute. A ordem judicial se cumpre. Não é? Então, os que foram nomeados. Na realidade, nesse primeiro instante, é preciso que a gente veja que não há nenhuma intenção do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado, de naturalmente dizer, vamos tirar todo mundo, acaba o mundo. Não tem nada disso. O tribunal está preocupado, e com justa razão, como nós do governo estamos preocupados. O tribunal expediu uma manifestação que nós vamos mostrar também a nossa manifestação. E, a partir disso, naturalmente, vamos cumprir as determinações que foram emanadas por órgãos da Justiça e pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu percebo que o senhor tem uma preocupação, secretário, com a parte legal da contratação, de justificar ao tribunal que tudo que foi feito foi diante de recomendações legais. Agora, do ponto de vista administrativo, esse aumento vegetativo da folha, as nomeações, de algum modo, elas comprometem o equilíbrio administrativo do Estado? Financeiro, melhor dizendo, pode atrasar salário, comprometer folhas futuras? Olha, eu acho que, inclusive, o fato de nós estarmos no período eleitoral, as coisas, às vezes, são super movimentadas, são super interpretadas, são super badaladas, e aí se começa a imaginar que pode acontecer isso e aquilo. Posso dizer para vocês aqui, com absoluta tranquilidade, de que da mesma forma que o governador Zé Filho pagou dentro do estabelecido e dentro da tabela estabelecida, no mês de abril, já na sua gestão,
o mês de maio, o mês de junho, vai pagar julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Não há nenhum motivo para que haja nenhuma alteração. O que ocorre, na realidade, é que a alteração da folha decorre, como eu já lhe disse, das alterações instituídas por lei. Vamos encontrar o termo, até porque, Abadeira, preciso que você saiba também o seguinte, essa variação entre receita e despesa, ela também cresce. Crescendo a receita e há uma expectativa que ela possa crescer. Também tem a ver com receita. Sim, né? entendeu? Quando a despesa cresce, a receita cresce e essa relação pode mudar. Não é? Essa relação ela não é permanente. Então, a busca, aquilo que o governo pode fazer, aquilo que o governo deve fazer, sem dúvida alguma, o governador Zé Filho vai cumprir absolutamente sem discussão. E tenho certeza absoluta, vai cumprir toda a estrutura com relação ao funcionalismo público do Estado do Piauí. Secretário, eu quero agradecer pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí, pelas informações. Eu é que agradeço, inclusive, a vocês a oportunidade de fazermos esses esclarecimentos e demonstrarmos que vamos fazer por onde tudo aconteça sem nenhum sobressalto. Não, e até porque é preocupação dos servidores públicos, Sim, né? com certeza. Uma fatia grande da população do Piauí. Obrigado.